Olá, amigos da Amazônia. No programa Caminhos da Amazônia de hoje você vai acompanhar uma reportagem muito especial sobre criação de pirarucu em cativeiro. Também a criação de peixe em tanque-rede, gaiola, no Rio Urubu, em Itacoatiara. E ainda o cultivo de graviola em terra firme e na várzea do Rio Amazonas. Agricultores de Novo Remanso, no município de Itacoatiara, no Amazonas, estão cultivando graviola em terra firme e também na várzea. Acompanhe nessa reportagem. A região de Novo Remanso, em Itacoatiara, no nordeste do Amazonas, é prodigiosa no cultivo de fruticulturas. No porto da principal vila, o Caminhos da Amazônia vai conhecer as comunidades produtoras de graviola. A gente vai aqui na comunidade de São José do Amatari para filmar o cultivo e a produção de graviola. Lá eles já trabalham com a graviola há mais de 30 anos, na região ribeirinha, próximo aqui da vila principal de Novo Remanso. E a gente vai de voadeira com o pessoal do IDAM. As águas barrentas do rio Amazonas é a nossa estrada, que através desta lancha rápida, chamada de voadeira pelos moradores da região, nos levam às comunidades de São José do Amatari, Iracema e Costa da Conceição. Nas margens de várzea alta, casas isoladas, vilarejos e plantações. Pelo meio do rio, balsas transportando cargas, carros e mercadorias vindas de outros estados do Brasil. Em Novo Remanso, o profissionalismo dos agricultores é impressionante e até os extensionistas mais experientes se surpreendem com o empreendedorismo local. Por todo o Beiradão e pelas estradas vicinais, são cerca de 78 hectares de plantios de graviola aos cuidados de 70 produtores. A maioria dos plantios, 55 hectares, aproximadamente 25 mil gravioleiras, está no período de plena produção. E os agricultores estão contabilizando experiências, produtividade, frutos graúdos, polpa de boa qualidade e vendas garantidas. Depois de 1 hora rio abaixo, desembarcamos na região da comunidade Costa da Conceição, onde estão os maiores pomares de gravioleiras do estado. O agricultor José Menezes Neves é um dos empreendedores das áreas de vazes que não tem muito do que reclamar. A maior parte dos 1.500 pés de graviola dele foi plantada em consorciamento com maracujá, melancia, banana e mamão, num terreno com 2 hectares repleto de frutíferas. Eu tenho uns amigos aqui na Conceição que eles trabalham muito com esse negócio e eles sempre me orientaram que é um bom investimento a graviola, que a gente não tem muito gasto. Uma árvore que a gente planta e está limpando. Aqui no caso eu não uso adubo. Eu vejo esses frutos bonitos aí, mas eu não uso adubo. O sistema de cultivo da graviola no Amazonas ainda não foi definido cientificamente, mas mesmo assim os agricultores do Novo Remanso vêm alcançando bons resultados com uma variedade que eles chamam de regional, que é o resultado de vários cruzamentos com plantas da mesma espécie. Geralmente o agricultor só procura a assistência técnica e a extensão rural depois que ele começa a perceber que a sua produtividade está caindo e a qualidade do fruto não é a esperada. No caso da graviola, do seu José Menezes, ele percebeu que os frutos estavam pequenos. Por exemplo, uma fruta que anteriormente chegava a 4 quilos, passou a ser de 2 quilos ou 1,5 kg de polpa só. E aí foi quando ele resolveu procurar os técnicos do IDAM para aprender e a combater as pragas e doenças que vinham infestando os plantios de graviola.
O engenheiro agrônomo Néper Ferreira Cruz foi quem ensinou o seu Menezes a usar armadilhas para combater as pragas e a utilizar os defensivos apropriados para proteger as gravioleiras das doenças como a antracnose. Foi orientado em trabalhar inicialmente com produtos alternativos. Inclusive orientamos ele a utilizar a andiroba, né, com água 50 ml, numa bomba de água. Utilizamos armadilhas também, orientamos ele a fazer esse tipo de trabalho. Após a assistência dos extensionistas, o pomar do seu Menezes voltou a ter frutos grandes, com muita polpa e mais produtividade. Esta é a estrada que dá acesso à Vila do Engenho e em toda a sua extensão a plantios de frutíferas. O Edisomar Mendonça é um dos mais antigos e conhecidos produtores da região. Ele faz parte da mais importante e sólida cooperativa do Amazonas, a Ascop. Ele está entusiasmado com o cultivo de graviola. A área é de apenas 1 hectare. Mas a beleza do pomar deixa até os mais experientes conhecedores do agronegócio encantados com a produtividade das plantas, com a qualidade e tamanho dos frutos, com o alinhamento das gravioleiras e com a condução dos pés de graviola. A graviola tem uma variável bem interessante observada pela gente mesmo aqui. Pode ser que haja alguma propriedade que isso seja mais preciso, mais de, podemos dizer assim, de 110 dias até 180 dias é possível detectar da flor até colher o fruto. Aí ninguém sabe por que ela torna-se mais precoce ou também por uma demora. O certo é que a gente também mantém um pouco de natural. Tá. Porque hoje é muito comum a gente bombar as plantas e fazer que ela exploda de frutos. Não seria o caso, ela precisa ter uma certa consideração para poder ela também viver mais tempo, né? Às vezes seria muito fácil você, mas eu sair fazendo flores, mas quem sabe eu não vou enfraquecer minha planta e vai ficar mais difícil. Nas primeiras fileiras, Edisomar diz que errou na escolha do espaçamento em linha. As árvores ficaram muito próximas uma das outras. Com a poda no olho da planta se permite um melhor manejo, facilita os tratos culturais, agiliza a colheita e melhora a visibilidade para se detectar a presença de pragas e doenças. Talvez se eu for fazer uma outra área, aí eu vou obedecer um pouco essa orientação técnica de aumentar o espaçamento. Que seria de quanto? Talvez eu coloque o 7x7 como é o recomendado. Aqui você está 5x5. 5x5. Que ela vai, com certeza a planta poderá ficar mais rigorosa e que pode diminuir aí o que tem período de muita chuva. Aí cria um clima bem mais adequado para aumento de algumas pragas. A generosidade das vases com os agricultores das comunidades ribeirinhas ajuda a manter as pessoas nos seus lugares, nos seus torrões de origem, gerando ocupação, trabalho, renda e emprego, sem agredir o meio ambiente. E na terra firme, a tecnologia e a criatividade dos caboclos mantêm a floresta em pé e melhora a qualidade de vida de quem vive na imensidão do Amazonas. No próximo bloco você acompanha uma reportagem especial sobre a criação de peixe em tanque-rede. Por causa de uma pesca esportiva, um empresário de Manaus descobriu uma região do Rio Urubu ideal para a criação de peixe em gaiola, em tanque-rede. Você acompanha a reportagem. O Amazonas, em seu vasto território de 1.571.000 km², o maior estado em área territorial do Brasil, possui mais de 40 rios de grandes extensões, e um deles é o Rio Urubu, com 430 quilômetros de comprimento. Ele nasce no município de Presidente Figueiredo, distante de Manaus, 119 quilômetros em linha reta. Circunda outro município, Rio Preto da Eva, e deságua no grande rio Amazonas, na região dos municípios de Itacoatiara e Silves,
através do lago do Canaçari. O Urubu é um rio com grande quantidade de espécies de peixes, um dos melhores rios para a prática de pesca esportiva e mergulho, pois o seu leito de água escura, como o Rio Negro, tem pouco detrito da flora, onde a temperatura da água é morna em qualquer período climático. E foi no meio desse paraíso natural que o empresário Kazu Oka instalou seu empreendimento de criação de peixe. O lugar foi escolhido durante uma temporada de pescaria do tucunaré, o peixe de escamas preferido dos pescadores esportivos do mundo inteiro. Oka, um descendente de imigrantes japoneses, conta que já empreendeu em vários setores de atividades econômicas no Amazonas. Eu sempre gostei de pescar, né? E há alguns tempos fez uma criação lá no Arealzinho e realmente gostei. E para a gente poder trabalhar um pouco maior, nós procuramos o rio maior, né? Claro que primeiro começou bem, só 12 gaiolas, foi indo. E nós temos agora 76, né? Gosto de pescar. E quase 20 anos passados eu vim aqui, vi realmente, a localização é muito bonita, né? E adquiri uma parte para poder ter acesso, né, para criação. Foi assim. Olha, eu estou gostando porque uma criação que eu já trabalhei em várias atividades, criação de suíno, né, trabalhando lavoura e a granja, né. Então o peixe até agora, assim, como criação, eu achei melhor. Por que melhor? Digamos que hoje choveu e não tem como colocar ração, então não põe. Não veio o funcionário, não dá tanto como, não prejudica como nem granja. Granja não, é chuva, sol, mas tem que, né? E outro realmente limpinho, né? Não tem mau cheiro. O empreendimento fica na região do município de Itacoatiara e as belezas naturais começam em terra firme. A estrada que dá acesso ao local é encantadora e em determinado ponto dela parece um túnel formado pelas árvores altaneiras e frondosas. Na margem do rio, num terreno de 250 metros de frente por 1000 de fundos, foi montada uma imponente e ampla estrutura de tanques escavados para o berçário dos alevinos, depósito de ração, construção dos tanques para abrigar os peixes, o cercado para proteger os engradados construídos com tela de aço e estrutura de alumínio e passarela para os funcionários vistoriarem os tanques. O Seu Oka, ele tem, né, a área terrestre. Nós temos, na verdade, 2 sistemas de criação aqui. Será um sistema de criação na área terrestre e um sistema de criação em tanque e rede, né, em gaiolas aqui. Então, no primeiro momento, quando a gente adquire os alevinos, esses alevinos eles vão passar a primeira fase de vida deles nos tanques escavados, né? Então, nos tanques escavados, a gente tem condições de alimentar, monitorar parâmetros físicos e químicos da água e crescimento dele lá, além dos predadores, né? Depois disso daí que a gente transfere, o peixe tiver com um tamanho de 5, 10, 15 centímetros, a gente transfere para uma gaiola aqui, que seria uma gaiola berçário, ou, dependendo do tamanho dele, a gente consegue transferir também para essa gaiola já definitiva, de engorda. A nossa região é bem complicada de se falando em termos de predadores, né? Tem os alados aí, os voadores, né? Nós temos desde das odonatas, né, que são os animais que são uma espécie de inseto que ele tem, em parte da vida dele, eles são aquáticos, eles são predadores de alevino, né? E os bentivis, nós temos as arirambas, né? Então são várias espécies de pássaros que também são predadores de alevinos. E com relação, como é que é esse acompanhamento biométrico deles, vocês fazem de quanto em quanto tempo? Essa biometria, na verdade, aqui a gente faz muito pouco, né? Pela experiência que o seu Oka tem, ele já sabe a questão de quantidade de ração acidada, né? Ele já tem, nós já temos aqui em torno de quase 11 anos de trabalho aqui nessa região, 10, 11 anos. Então, assim, pela experiência que ele tem, ele já tem uma ideia, né, de quantidade e do período que ela atinge o tamanho comercial.
O piscicultor emprega 6 pessoas e no período da despesca contrata outras para ajudar na retirada dos peixes dos tanques e no embarque do pescado. Agora a gente sempre vai precisando mais pessoa, né? Digamos, vamos despescar. Eu tenho que chamar o diário para poder despescar, né? Aí a gente arranja 20 pessoas, porque a alevino a gente cria lá no tanque escavado. Aí dia de passar na gaiola tem que chamar mais pessoa, né? Então tem isso. O local é propício para a criação de matrinchã e tambaqui em sistema de tanque-rede, mais conhecido como gaiola. A estrutura e o espaço abrigam atualmente 76 tanques com tamanhos variados. O seu Walker escolheu essa parte do Rio Urubu, que tem uma paisagem magnífica, olha só. Tem ilhas espalhadas ao longo da calha do rio. E aqui é prático, porque a matrinchã, por exemplo, ela gosta no ambiente natural de água escura, fria e corrente. E aqui tem tudo que ela precisa. Só nessa época do ano de verão que ela precisa um pouco mais de cuidados, porque a água esquenta um pouco. Passa de 29, chega a 30, 32 graus. Quando na verdade ela tolera até 30 graus. E por isso que este é o local ideal para se criar peixe em sistema de tanque-rede. O piscicultor iniciou com estruturas medindo 3 metros de comprimento e largura e 2 de altura, de profundidade, e com capacidade de abrigar até 3.000 unidades de matrinchã. E ao longo dos 10 anos de experimentos, de observações e de acompanhamentos técnicos, Oca decidiu ousar e inovar. Construiu tanques com medidas bem maiores. Numa gaiola que nós temos aqui, que são as nossas maiores gaiolas, que são de 9 por 12, né? Ela comporta a mesma quantidade de peixes que é posto num tanque, por exemplo, de 100%, de 1 hectare, né? E assim, aqui nós temos ainda a vantagem da questão da qualidade da água, né? No tanque escavado, né, você tem que estar monitorando, tem que estar adubando, tem que estar fazendo toda uma correção, né? Aqui, como é no ambiente natural e nós não temos aqui o problema de poluição, né, então fica bem mais fácil, você não tem custo com isso, né? Então o monitoramento aqui é mais fácil. Este sistema de criação de peixe é uma ótima alternativa econômica para os piscicultores e aquicultores do Amazonas. O estado possui extensos e caudalosos mananciais de águas espalhados por sua vastidão hídrica. Os grandes empecilhos são a resistência de muitos possíveis investidores ao uso de novas tecnologias sustentáveis e a demora na liberação do licenciamento ambiental. O sistema de tanque-rede é mais um caminho para a geração de renda, emprego e arrecadação na Amazônia. No próximo bloco você conhece como se criar pirarucu em cativeiro. A região entre os municípios de Manacapuru e Novo Airão possui relevos diferentes e a cobertura florestal sofreu pouco desmatamento. Mesmo nas margens das estradas, onde as pessoas construíram suas casas, fizeram roçados e criam pequenos animais, a mata nativa pode ser vista e observada pelos viajantes que trafegam pela rodovia AM-352, que liga Manacapuru a Novo Airão. E é no quilômetro 27 que está a propriedade do engenheiro de pesca Américo Vespúcio Júnior. Dentro do terreno dele tem patos, gansos, galinhas e galinha da Angola. A principal atividade da fazenda é a reprodução de alevinos de pirarucu, que são repassados a agricultores familiares. Os filhotes ficam nestas telas onde são alimentados e protegidos de predadores. São 3 tanques escavados e no maior deles tem matrizes e reprodutores com mais de 80 quilos cada. Américo Vespúcio Júnior diz que a criação de pirarucu em cativeiro
é uma vantajosa e lucrativa alternativa econômica para pequenos agricultores. O pirarucu ele pode ser desenvolvido por produtores familiares, né, bem capacitados. Nós conseguimos obter êxito tanto na reprodução como na engorda. A população local ainda não faz essa diferença do peixe da piscicultura e o peixe do manejo. Agora estamos indo conhecer um novo sistema de criação de pirarucu numa propriedade na rodovia AM70, região do município de Iranduba, distante 26 quilômetros de Manaus por estrada. Deixamos a pista asfaltada e seguimos por uma extensão de 8 quilômetros por essa estrada de barro batido. O local é uma chácara que abriga matrinchãs em canal de igarapé e 6 tanques circulares de alvenaria com mais de 600 unidades de pirarucu com peso entre 4 a 5 quilos. Eu vejo que não existe espécie hoje na piscicultura com mais viabilidade em relação ao pirarucu. Nenhuma das espécies que nós trabalhamos hoje consegue ter um alcance, né, de ganho de biomassa, seja no peixe de 6 meses produzidos ou de 12 meses, ganhar quase 35 gramas por dia, né? Aqui os dejetos dos peixes viram adubo orgânico para pomares de plantas frutíferas e para adubação de pastagens. Na área ao lado será construído um abatedouro para beneficiar o pescado, agregar valor ao produto e armazenar a carne, para assegurar ao comprador e ao consumidor qualidade e sanidade, já que do pirarucu tudo se aproveita. Na natureza nada se perde, né? E o pirarucu não é diferente, né? Então, se você for pensar em termos de aproveitamento de pele, o peixe de 6 quilos ele já não serve, né? Porque é um peixe pequeno, então requer uma acurácia bem mais refinada em relação à retirada dessa pele. Mas o peixe de 12 a 14 quilos, ele também abre um nicho muito importante em relação a esse reaproveitamento. Só para você ter ideia, lojas em São Paulo vendem bolsas aí com valor de R$5.000, aquela marca Osklin também tem botas, carteiras com a pele do pirarucu já curtida. Em relação à carcaça, em relação à cabeça, que é uma iguaria, que muita gente não sabe, mas a cabeça do pirarucu também preparada, ela é maravilhosa. A gente pode aproveitar, fazer a parte da farinha de peixe, fazer o piracuí, né? Só para você ter uma ideia, se você digitar lá no Mercado Livre, 200 gramas de piracuí de pirarucu é comercializado a R$50 hoje na internet. Então imagina o alcance que a gente tem a partir do momento que você pensa em reestruturar essa cadeia de produção. E a escama, né, que é muito utilizada no artesanato também. Tem um projeto de pesquisa agora recente que está trabalhando a escama sendo utilizada em coletes, né, coletes à prova de bala. Então você imagina o alcance que a gente tem em relação aos subprodutos, né, e aquilo que até então seria descartado. A criação da espécie em cativeiro com certeza diminuirá a pressão da pesca predatória do pirarucu nos lagos e nos braços de rios. E desta forma, as futuras gerações poderão não só ver e conhecer a arapaíma gigas, o maior peixe de escamas de água doce, como também saborear sua deliciosa carne. Para os donos de restaurantes especializados em servir pratos com peixe, o pirarucu de cativeiro, além de oferecer garantia de origem do pescado, também assegura aos chefes e clientes um produto saudável com sabor inigualável. Esse trabalho de pirarucu foi muito importante para nós que trabalhamos com peixe cru. Por quê? Porque você vê que tem origem. Isso para nós é muito importante. Por isso que o trabalho que está fazendo, eu aprovo e espero que continue fazendo e que dê muito sucesso para todos nós. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje. Queremos nos solidarizar com os cultivadores de graviola na região de Novo Remanso, na Várzea, que perderam praticamente todo o seu pomar por causa da maior cheia dos rios do Amazonas este ano. Nós voltamos no próximo programa, se Deus quiser.